Shalom, shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor. Por cá, mais uma vez, apóstolo Elielson Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Números, capítulo 14. Diz assim: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num, e Calebe filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Não somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais, ó, o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temas. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Versículo 20. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daquele que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o louvarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que
murmuram contra mim. Dize-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Aleluias. Versículo 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face. Caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Onma. Glória a Deus. Esse é o versículo 45 e último. Louvado seja Deus. Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, por mais uma leitura da tua palavra. Continua conosco, nos abençoando hoje e eternamente. Assim te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom. Graça e paz, amados.